Chegamos então para mais um Correspondente Médico. Já quero adiantar aqui para você que o nosso assunto de dores nas costas, que a gente trouxe aí em episódios passados, bombou e chegaram várias perguntas, por isso nós vamos voltar a este assunto hoje, hein? Já estou adiantando esse assunto antes mesmo de cumprimentar o Dr. Fernando, para que você fique atento e saiba que pelo Twitter você pode mandar a sua dúvida, a sua questão, ou pelo Instagram da CNN Brasil. Doutor, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Elisa. Vamos trabalhar? Para já, queremos trabalhar e já começamos falando sobre um trabalho de pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O grupo está estudando uma proteína que pode ajudar no desenvolvimento de um anticoncepcional para homens. Pois é, você já parou para pensar nisso? Por qual motivo apenas as mulheres têm de tomar anticoncepcional para poderem se proteger? Por qual motivo os homens também não têm um anticoncepcional para, de repente, equilibrar, não é? Para ajudar aí nessa proteção? O foco da pesquisa é encontrar uma forma de evitar que os espermatozoides cheguem até o óvulo. A gente conversou com o professor Eric Ramo da Silva, que é um dos coordenadores desse projeto, e ele falou sobre a importância de um anticoncepcional para os homens. Vamos ver. Isso é importante porque, apesar da vasta disponibilidade de métodos de contracepção, muitos deles disponíveis apenas para as mulheres, quase metade ou 100 milhões de gestações que acontecem no mundo não são planejadas. Isso tem um impacto muito grande na saúde da mulher, de seus filhos e de suas famílias. As estimativas mostram que a entrada de um contraceptivo masculino no mercado poderia reduzir em até 20% esse índice altíssimo de gestações não planejadas. Doutor Fernando Gomes, o senhor pode mostrar para a gente, então, já como é que funciona, de fato, um anticoncepcional masculino? E me parece tão interessante a gente trazer esse assunto aqui, porque a gente já cresce, né, formatado com aquela ideia de quem toma anticoncepcional é a mulher. E poucas vezes a gente reflete, tá, mas de que maneira poderia haver algo, um contraceptivo masculino, para que o homem também colabore com esse processo de proteção? Então, por favor, doutor, como é que ele funciona? Bom, vamos lá, Elisa. Do ponto de vista numérico, a natureza mostra que as coisas acontecem de uma forma bastante diferente no corpo do homem e no corpo da mulher. A mulher, ela libera um óvulo capaz de ser fecundado a cada ciclo menstrual. Portanto, aproximadamente 12 no ano, não é verdade? O homem, a cada ejaculação, são cerca de 10, 20, 30 milhões de espermatozoides que podem, na verdade, fecundar um óvulo. Então, essa desproporção absurda que a gente encontra em termos numéricos já mostra, na verdade, que existe uma grande diferença entre o homem e a mulher. Mas, no caso... Um soldado feminino tendo de combater milhões de soldados masculinos, aí não tem luta que aguente, né, doutor? Você percebe como as mulheres são fortes? Um incrível, só para tantos e tantos milhões? É um objetivo, é uma força danada desse óvulo, doutor. Mas olha só que interessante, Elisa. Cada um desses espermatozoides, em todo o seu estudo, já foi detectado que existe uma função importante para que ele chegue, na verdade, até o óvulo durante o momento da ovulação feminina e consiga romper e fazer, então, a fecundação. E existe um papel importante da própria cauda do espermatozoide na sua motilidade para que possa, na verdade, chegar até o seu destino final. E é justamente aqui onde existe uma proteína chamada epin que faz a regulação do movimento desse espermatozoide. E isso acaba sendo o alvo que pode ser alcançado através de um medicamento que possa, na verdade, dessa maneira, então, regular a fertilidade masculina. É como se durante o momento em que o indivíduo tivesse contato com aquela substância, todos os seus espermatozoides, na verdade, perderiam essa capacidade e, portanto, a fecundação seria extremamente difícil de acontecer. Lembrando que depois da ejaculação, que já dá aquela força mecânica de propulsão, depois desse momento é que os espermatozoides, então, começam a bater os seus flagelos, né, a sua cauda, e só então, depois de 12 a 24 horas, a fecundação de fato acontece. Então, acaba sendo algo realmente inovador e, principalmente, vem de encontro com essa questão que foi colocada, que são as gravidezes que muitas vezes não foram planejadas ou desejadas, Elisa. Doutor, de alguma maneira o homem perderia a fertilidade, ele se torna infértil ou é um processo reversível, assim como no caso do anticoncepcional feminino, por exemplo? A gente pode imaginar o seguinte, Elisa, a gente tem um processo contínuo de espermatogênese, que é a formação de espermatozoides. Todos aqueles espermatozoides que tivessem sido submetidos à atuação desse medicamento durante
seu ciclo de funcionamento, eles estariam impossibilitados de fecundar. Se você interrompe o funcionamento depois de um determinado tempo, por uma questão de lavagem mesmo e de despedida desses e chegada de novos espermatozoides, a fertilidade estaria garantida novamente. Então é um tema bastante interessante, a gente sabe que acaba sendo inovador e também fica sempre o convite, né? A gente precisa entender como funciona o corpo humano. Muitas vezes uma coisa simples como a própria questão da tabelinha, em que momento que a mulher está mais fértil ou não, muitas vezes é desconhecido por muitas pessoas e apesar de existirem até projetos inovadores como esse, coisas simples mesmo, deveriam ser levados em consideração, Elisa. Também parar de depositar responsabilidade apenas na mulher, né? Quando a gente fala uma relação sexual que não usou preservativo, mas como que a mulher permitiu que isso aconteça? Mas nunca falam, ou quase nunca, mas como que o homem permitiu que isso ocorresse? Então projeta-se na mulher. Aí na hora de preservar-se, não é? De um contraceptivo. Porque a mulher que tem de tomar o anticoncepcional. Mas por que não pensar também no homem? Então é muito interessante que existam esses estudos para a gente compreender que somos seres humanos com sexos diferentes, mas que os dois praticam o mesmo ato. Então que a gente tem que ser democrático e dividir essa discussão também para os dois gêneros, feminino e masculino. Adorei que a gente trouxe esse assunto, doutor Fernando Gomes, estou aqui abrindo meu coração. Próximo assunto, tem uma imagem que chamou bastante atenção nos últimos dias, viu? É um presidente carregando ali pela mão, andando, na verdade, de mão dada com uma garota. Eu vou te contar a história. O presidente da Macedônia do Norte, o Stevo Pendarovski, decidiu conhecer uma menina de 11 anos. O presidente está ali, de paletó, a menina está com as mãos dadas com os pais e já o presidente vai dar as mãos para essa garota. Ela tem 11 anos e foi vítima de bullying na escola. Ela se chama Embla Ademi, tem síndrome de Down e sofreu preconceito de colegas e dos pais desses colegas que eram contra ela estar integrada no ambiente escolar. Dentro da sala de aula. Isso mesmo, os pais eram contra essa integração. Aí está a imagem. Bom, agora cortou, mas antes apareceu o presidente de mãos dadas com ela. A direção da escola decidiu colocar a menina em uma sala separada. Ao saber desse fato, o presidente mostrou apoio à garota e foi de mãos dadas com ela para mais um dia de aula, para demonstrar ali também uma segurança, não é? E isso mexe, imagina, absolutamente com a autoestima de uma criança e também dos pais, de saber que um presidente está ali apoiando esse movimento da garota chegar até a escola e sim, se sentir um ser que integra a escola. Doutor Fernando Gomes, além das questões emocionais e sociais, o senhor pode explicar para a gente o que é exatamente síndrome de Down? Vamos lá, síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética que se caracteriza pela presença de 3 cromossomos 21. A gente sabe que os cromossomos eles vêm em pares e nessa situação existe um cromossomo a mais. E o que acontece, Elisa? A gente sabe que quando bebê existem algumas características clínicas, além das próprias características que a gente sabe do ponto de vista físico, como por exemplo a própria face, a questão da palma das mãos e a própria estatura. Os bebês costumam ser menos agitados, existe uma dificuldade que precisa ser vencida para sugar e engolir, existe também dificuldade para sustentar a cabeça e membros com uma tendência à hipotonia. E conforme o tempo passa, na própria infância, é detectado uma certa protusão da língua, existe a presença de cardiopatias num número que não é pequeno, né, 40%, e geralmente acabam atingindo uma estatura baixa. Então, assim, é uma situação que a gente está falando aqui do ponto de vista físico, que requer um olhar diferenciado e também do ponto de vista cognitivo, desde cedo, a partir do 15º dia de vida, você já pode começar uma estimulação multiprofissional precoce que vai impactar numa melhor qualidade de vida e numa melhor integração. Doutor, o senhor falou aqui, até gostaria de ouvi-lo novamente, que não é uma doença, é isso? Para que as pessoas tenham um entendimento e passem até a se colocar de uma melhor maneira para famílias que tenham entre os seus integrantes crianças ou adultos com síndrome de Down. É importante quando a gente compreende, porque a gente oferece mais respeito também, né? Exato. E o conceito é esse, Elisa. Se a gente leva em consideração que existe uma grande preocupação dos pais quando um bebê desse nasce, a preocupação maior existe, e a gente sabe disso por trabalhos que já desenvolvemos em conjunto, inclusive até em projetos como o Cromossomo 21, no qual o problema, depois que passa a infância, a adolescência, vem da angústia que os pais sentem de, na verdade, imaginar, será que a sociedade, porque daí já não depende mais só do pai e da mãe, né? Será que a sociedade vai ser carinhosa e enfim, atenta a essa questão?
para, na verdade, ser um lugar seguro para esses indivíduos poderem viver? Porque existem algumas características que tornam, obviamente, essa situação bastante especial. Então, é lógico, uma demonstração de respeito, de carinho, de afeto e de consideração, por exemplo, do presidente da Macedônia é extremamente importante, porque nós dependemos da empatia e do entendimento de todos para que a gente tenha uma sociedade mais justa, que seja inclusiva e, principalmente, que, na verdade, abarque todos de uma forma bastante respeitosa. Pois é, o senhor está falando de inclusão. Somente aqui no Brasil, essa condição atinge cerca de 300 mil pessoas. E eu imagino, então, que isso que o senhor está narrando se multiplique por 300 mil famílias que vivem essa condição de ver o seu filho crescer e de que maneira ele vai ser aceito na sociedade. E está aí a importância de ter um presidente de um país que pegou na mão dessa garota e falou, não, nós vamos juntos até a escola. E com certeza houve uma transformação nos olhares das pessoas com essa criança. Então, emocionalmente, doutor, quais são os tipos de impactos que uma ação como essa podem causar na criança e na família? Isso traz confiança, isso melhora a autoestima, isso reforça a importância de termos um comportamento que seja inclusivo. Porque, veja, não adianta nada a medicina e a própria tecnologia evoluir se a gente, na verdade, não evolui os nossos sentimentos e emoções, Elisa. Doutor Fernando, eu quero trazer aqui o próximo assunto sobre as dores nas costas, doutor Fernando. Como chegaram mensagens de gente dizendo, porque é uma dorzinha aqui, porque é um desconforto ali. A gente colocou um vídeo também no Instagram da CNN Brasil, fazendo pergunta, né? E aí, vocês têm dores? Vocês não têm? Hérnias, dores nas costas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 pessoas têm dores nas costas. E aí, doutor, como chegaram muitas perguntas, a gente decidiu voltar com essa questão. Então, vamos a primeiro. O Rodrigo Rodrigues disse o seguinte, tenho protusões, tá ali, ó, tenho protusões na coluna cervical. Protusões, já estou com dúvida, doutor, já quero saber o que seria. Tive 2 grandes crises de dor que resolvi com medicamentos e fisioterapia, mas alguns médicos sempre recomendam cirurgia. Quando realmente considerar a cirurgia, doutor? E, por favor, doutor, se for muito leigo, desculpe, mas protusão seria o quê? Protusão é o seguinte, existe um desenho natural de um lugar até onde, na verdade, o disco deveria existir. A partir do momento em que ele sai, ele cruza esse limite anatômico, nós chamamos de protusão. Nós chamamos de hérnia quando, na verdade, o conteúdo de dentro do disco, na verdade, extravasou, saiu para fora. Mas quando você tem um disco que já abaulou para fora, diferente do normal anatômico, a gente chama de protusão. Dor nas costas é algo extremamente comum, por isso que esse tema sempre rende, Elisa. Agora, o grande problema é a gente fazer uma correlação direta entre alterações da coluna lombar ou cervical, como, por exemplo, bico de papagaio, hérnia de disco, e relacionar exatamente com aquela dor. Porque a gente pode cair na tentação de repente, tratar algo que a gente vê do ponto de vista anatômico no exame de imagem e, na verdade, não tratar o paciente que está sofrendo da dor. Por isso que, na verdade, a gente verifica aqui que, apesar das 2 grandes crises de dor, ele foi tratado e teve reversão do quadro com a fisioterapia e com medicamento. É lógico que pelo menos 3 ou mais crises incapacitantes, com alteração, obviamente, de função, por exemplo, com dor que acaba sendo intratável, ou então falta de força motora, alterações de reflexos neurológicos, podem indicar a necessidade de um tratamento adicional, muitas vezes mais invasivo, como, por exemplo, uma cirurgia. Quando surge a dúvida, a orientação sempre é a mesma, né? Existem diversos profissionais gabaritados e especialistas em coluna, tanto ortopedistas como neurocirurgiões, que devem ser consultados. Por isso, Elisa, não é incomum muitas vezes o paciente precisar de 2, 3 opiniões até, na verdade, entender o que está acontecendo com ele e seguir o melhor caminho de realizar o tratamento. Agora, quando existe um déficit que é inegável, ou seja, um braço, uma perna paralisada, uma alteração sensorial, enfim, aí não tem dúvida, né? Realmente você precisa executar o tratamento cirúrgico. Vamos lá para a próxima pergunta, então, do Dênio. Estou acima do peso e tenho dor na coluna todos os dias. Doutor, eu imagino que essa seja a dúvida de muita gente. Se eu emagrecer, a dor passa, doutor Fernando? Olha só, é um bom caminho, na verdade, para tratar essa dor nas costas. Mas é lógico que só perder peso sem, na verdade, realizar um trabalho de fortalecimento muscular, talvez essa estratégia ela venha a funcionar
com um certo grau de falha. Por que eu digo isso? É importante para ajudar no trabalho da própria coluna vertebral, nas suas vértebras e no disco intervertebral, que todo o arcabouço muscular que sustenta essa coluna de pé precise também ser fortalecido. Então, se você não tiver uma musculatura da parede abdominal, da região paravertebral, ou seja, atrás da coluna, ajudando a dar o sustento a esse guindaste que acaba sendo a coluna com os discos, talvez a dor relacionada a esse processo não venha melhorar. Então, é importante sim a gente notar que existe uma correlação entre sobrepeso e uma dor que possa existir nessa região. Mas também é importante notar a importância da gente sair do sedentarismo e ter um fortalecimento muscular, e a fisioterapia, os educadores físicos são pessoas gabaritadas para preparar essa pessoa. Mais uma pergunta, doutor Fernando. Andréa da Silva, tive hérnia de disco extrusa. Para mim, falou grego, viu, doutor? Já quero saber o que será hérnia de disco extrusa. Elisa, a extrusa é o seguinte, rompeu o ânulo fibroso, porque o disco é como se fosse algo que contém uma coisa mais gelatinosa dentro para amortecer os impactos e viabilizar a movimentação da coluna. Rompeu e o que tem lá dentro sai e extravasa e comprime raiz nervosa, comprime medula, enfim, provoca uma dor toda a enlouquecedora, imagino. Sim. Então, ela teve hérnia de disco extrusa, fez cirurgias, mas ficou com fibrose. Aí a pergunta, essa fibrose pode se aderir aos nervos porque a dor persiste? Minha nossa, doutor, deve ser uma dor imensa. O que existe em qualquer parte do corpo, quando você, na verdade, tem uma alteração, faz uma cirurgia, faz uma incisão ou retira algo, é um processo cicatricial. E a fibrose nada mais é do que isso, então isso vai acontecer em qualquer cirurgia. A gente também não pode imputar exatamente a esse processo cicatricial as alterações que existem depois, como manifestação clínica de dor e alterações até mesmo sensitivo-motoras. O que acontece, que ela está descrevendo aqui, é uma síndrome pós-laminectomia. O que é isso? A pessoa operou, ela teve alguma melhora depois e mesmo assim persiste a dor. Isso mostra o que, Elisa? Que é complexo, tratador e principalmente dor crônica, porque existe todo um processo de aprendizado do próprio sistema nervoso central e, na verdade, com alterações de circuitos e neurotransmissores, essa dor ela pode se tornar persistente. Por isso que existem grupos e profissionais especializados em tratar a dor, justamente para lidar com essa situação que muitas vezes representa um desafio para a medicina, Elisa. Mais uma parte... não temos. Acabou nosso tempo, é isso mesmo? Eu já ia chamar aqui mais uma pergunta. Tantas perguntas... O consultório de hoje acabou, Elisa. Não, doutor Fernando Gomes. Eu tô na minha eu sou daquelas que chegam na frente do médico e ficam 2 horas, até que o médico fala, obrigada, até a próxima, né? Tem que se despedir. Doutor Fernando, eu comecei o assunto da dor nas costas dizendo que a OMS alertou que em cada 10 pessoas, 8 têm dores nas costas. E eu disse que a gente fez um vídeo. Não precisa dar um zoom não, viu, gente? Só de aqui, de longe já dá para perceber, sou eu falando aqui no Instagram da CNN Brasil. E perguntei, você costuma ter dores nas costas? Milhares de pessoas responderam. E foi exatamente o que a OMS disse, 80%, doutor, responderam que sim, costumam ter dores nas costas. E 20% não. E a OMS disse, né, que a cada 10 pessoas, 8 têm dores. Ou seja, não podemos desconsiderar esse assunto, hein, doutor? Porque viver com dor é um terror, não é? Sim, a gente precisa sempre prestar atenção. É importante a gente se manter dentro do peso, isso acaba sendo uma grande dica. E outra, sair do sedentarismo. A atividade física ajuda a colocar nosso corpo no prumo e principalmente evitar esses problemas que a gente acabou de discutir. Pois é, não queremos. Doutor, obrigada por mais um dia, viu? Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. E obrigada a você que nos acompanha aqui, mandou aí tantas perguntas, participou. A gente adora a sua participação neste, que foi mais um Correspondente Médico. Aqui